E aí, só de boa? Aqui é o número 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o primeiro episódio do novo arco de Kimetsu no Yaiba, o arco do Distrito do Entretenimento. Neste arco vamos acompanhar a história com o Hashira do Som, o Zui Tengen, ao lado de Tanjiro, Inosuke e Zenitsu. A premissa do arco é partir em uma missão a Yoshiwara para ajudar na busca por suas esposas desaparecidas, que estavam investigando rumores de demônios dentro do distrito. Agora, vamos ao vídeo logo após a intro do canal. O episódio começa com uma espécie de encontro familiar, onde um casal fala sobre a sorte que teve na adoção de uma criança muito gentil e especial, mas que tem um problema de pele que o impede de sair durante o dia. Vemos no outro cômodo da casa quem é esta criança, que aparentemente está lendo algum tipo de livro medicinal. A criança é recebida por Akaza, que prostrado diante dele, o chama de Mestre Muzan. Sua aparência frágil de criança ingênua se torna ameaçadora, e num tom de voz autoritário, pergunta a Akaza se encontrou aquilo sobre o que conversaram antes. Akaza responde que apesar de investigar, não conseguiu encontrar o lírio da aranha azul, nem ao menos pode provar sua existência. Diante de um relatório tão vago, Muzan espera algo mais. Akaza dá uma resposta bem formal e diz que cumpriu sua ordem de matar o Hashira. Com um olhar frio, apontando seu dedo para Akaza, Muzan desfere uma pressão de poder sobre Akaza, como se estivesse o esmagando por dentro, e responde que seu desejo é a aniquilação total dos caçadores de demônios, não apenas um Hashira. É natural que demônios derrotem humanos. Logo, esta não deveria ser uma tarefa complicada. Além disso, haviam outros 3 caçadores de demônio naquele local, e questiona por que Akaza não os matou também. Além disso, ainda recebeu um golpe de um espadachim que nem sequer era um Hashira. Desapontado, Muzan ordena que se retire. Após se retirar, de longe, Akaza se enfurece ao lembrar de Tanjiro o chamando de covarde, e destrói a espada dele, dizendo que da próxima vez certamente vai esmagar seu cérebro. De volta à mansão borboleta, Tanjiro está desaparecido, o que é preocupante pois ele ainda não se recuperou de seus ferimentos. Com a ajuda do corvo de Rengoku, Tanjiro se apressa a cumprir o último desejo do Pilar das Chamas. Tanjiro se encontra com o garoto Senjuro, irmão de Rengoku, e diz que veio entregar uma mensagem deixada por Rengoku a ele e seu pai. Nesse momento, aparece o pai de Senjuro, bêbado e reclamando, pedindo que pare, dizendo que só veio dizer bobagens inúteis e insulta o próprio filho após a morte, o chamando de idiota e sem talento. Tanjiro se incomoda com o modo grosseiro do pai de Senjuro falar e pede que, por favor, pare de falar assim. Ao mandar Tanjiro embora de sua propriedade, ele repara nos brincos em sua orelha e se enfurece, o chamando de usuário da respiração do sol. Na sequência, ele ataca Tanjiro, imobilizando-o no chão. Senjuro, preocupado com o corpo de Tanjiro, que está ferido, entra no meio pedindo a seu pai que por favor pare, porém ele não lhe dá ouvidos e o agride também. Tanjiro não se contém e reage após isso, criticando seu comportamento, insultando o filho que morreu e batendo no outro. O pai de Senjuro o acusa de estar zombando dele e Tanjiro não entende o porquê. Ele responde que é porque Tanjiro é usuário da respiração do sol. Ele conhece os brincos, pois estava escrito nas anotações dos pilares das chamas ao longo da história. Ele continua explicando que a respiração do sol é a inicial, a primeira de todas, e todas as outras são derivadas da respiração do sol. Chama, água, vento, todas elas são versões da respiração do sol. Tanjiro não sabe do que ele está falando. O pai de Senjuro acredita que Tanjiro está o ofendendo. Tanjiro perde a paciência com ele e o ataca. Porém, seu ataque é bloqueado e em seguida ele é contra-atacado, recebendo em cheio o primeiro golpe e se defendendo dos subsequentes, até que Tanjiro finaliza a briga com uma cabeçada que leva ambos ao chão. Ao acordar, Tanjiro se desculpa com Senjuro por ter agredido seu pai. Ele agradece Tanjiro por ter defendido seu irmão. Eles conversam sobre Rengoku e então Senjuro traz o livro de anotações. Para surpresa deles, ao abrir o livro, eles encontram as páginas rasgadas.
Senjiro imagina que seu pai deva ter rasgado e se desculpa. Tanjiro diz que tudo bem, pois sabe o que deve fazer. É treinar mais, pois seu corpo não consegue acompanhar a técnica. Por isso, ainda não dominou o golpe Hinokami Kagura. Inspirado no Pilar das Chamas, Tanjiro declara que se tornará um Hashira poderoso como Rengoku. Ao ouvir isso, Senjiro fala que treinou para se tornar o sucessor de Rengoku, mas para isso ele tinha que adquirir um certo nível de habilidade com a espada. Apesar de praticar muito, foi inútil e desistiu de se tornar um espadachim, e decidiu ser útil às pessoas de outra forma. A isso Tanjiro responde: siga o caminho que achar correto. Lá fora, Senjiro fala para Tanjiro que fará algo a respeito das informações perdidas no livro, e se despede dele. Tanjiro agradece. Antes de partir, Senjiro entrega o protetor da espada de seu irmão a Tanjiro. Porém, ele reluta em aceitar algo tão valioso. Mas Senjiro insiste, com a certeza de que ele irá protegê-lo. Tanjiro agradece e eles se despedem. De volta à casa, Senjiro vai ao encontro de seu pai para lhe dar o recado de Rengoku. Ele, porém, insensível como sempre, não quer saber do que se trata e o manda calar a boca e ir embora, achando que Rengoku estaria o culpando ou o odiando. Senjiro compreende e antes de sair ele diz: cuide da saúde de seu corpo. Essas foram as últimas palavras que meu irmão deixou para o Senhor. Ele se lembra de Rengoku com aquele belo e aconchegante sorriso de sempre. Por mais insensível que fosse, o velho homem ríspido vai aos prantos, derramando incontáveis lágrimas, numa mistura louca de tristeza, arrependimento, saudade e tudo mais. Por mais que ele tivesse sido grosseiro com seu filho, este nunca guardou rancor. Ele retribuiu a raiva com amor. Imagino que Rengoku deva lembrar muito sua falecida esposa. Tudo isso somado ao fato dele nunca ter abraçado seu filho, conversado com ele, sair para passear em família e, de fato, aproveitar a companhia de seus entes queridos, faz com que ele, na verdade, já tivesse enterrado sua paternidade precocemente. Agora que Rengoku se foi de verdade, ele parece ter caído em si. Porém, agora é tarde demais e não há nada que ninguém possa fazer sobre isso, o que torna essa despedida de rasgar o coração. De volta a Tanjiro, no caminho para casa, ele se encontra com o Sr. Haganezuka, que, enfurecido com Tanjiro por ter perdido a espada, o persegue implacavelmente com facas nas mãos, o ameaçando de morte. Apesar de assustador, essa é uma cena um tanto cômica, bom para aliviar o estresse e a tensão dos acontecimentos anteriores. Tanjiro consegue se livrar dele com a ajuda da senhorita Aoi. Após se recuperarem, os garotos voltam a uma rotina de treinos. 4 meses se passaram desde a morte de Rengoku. Os garotos treinam diariamente seus corpos, trabalhando o físico, e foram enviados a missões para derrotar vários demônios. Voltando de uma missão solo, Tanjiro encontra uma grande confusão. As meninas estão gritando enquanto outras 2 estão sendo carregadas. Tanjiro indaga o que aquele homem está fazendo, mas do jeito que está a situação, ele não sabe quem pegou quem. Uma menininha pede socorro, dizendo que é um sequestro. Tanjiro parte para uma cabeçada, quando do nada o cara some. De cima do portão, ele se apresenta como o mestre Tengen Uzui, um ex-shinobi e atual Hashira. Ele explica que precisa de mulheres do esquadrão para uma missão. Tanjiro se oferece a ir, acompanhado dos garotos, que chegam bem na hora. Ele acaba aceitando com a condição de que não deve ser contrariado. Inosuke pergunta para ele onde eles vão. Uzui responde que estão indo para o distrito do entretenimento, onde vivem os demônios, e assim termina o episódio. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado e fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até a próxima. Falou!